E vocês já estão vendo o Dr. Elton Fernandes, que é o meu convidado de agora. Só que antes eu tenho uma história para contar, doutor. Na última quarta-feira, o influenciador Toguro afirmou nas redes sociais que a sua namorada, que é também influenciadora, a Nara, ela é paraguaia, ela tem 25 anos de idade e ela deu à luz ao filho do casal por meio de uma cesariana. Ela disse que as complicações foram imensas durante essa cesárea, né, durante a cirurgia, a ponto de, inclusive, ela ser entubada. A Nara foi entubada. Ela recebeu 6 litros de sangue, foi feio mesmo o que aconteceu, viu? E perdeu o útero durante esse processo, uma garota de apenas 25 anos. Agora, a Nara planejava realizar um parto normal, era o que ela queria, mas ela teve que ser submetida a uma cesariana de última hora por uma decisão médica. Ela e o bebê tiveram alta ontem. Em nota, o hospital acabou informando que todos os procedimentos que a paciente foi submetida durante a sua internação seguiram protocolos estabelecidos pela literatura médica e as condutas adotadas foram condizentes com o quadro clínico apresentado por ela. Assunto para o advogado especialista em saúde, direito à saúde, doutor Elton Fernandes. Bom dia, doutor. Bom dia, Cláudio. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. O casal acha que pode ter havido um erro médico, né? Eu entrevisto muitos médicos e, pelo que eu sei, a prioridade médica é salvar vidas, né? Ela perdeu o útero, infelizmente, 25 anos só, mas alguma complicação deve ter ocorrido. Como é que a pessoa tem certeza se houve, se não houve, para não sair acusando, às vezes, sem saber? Perfeito. A primeira coisa que a gente sempre recomenda, como advogado, é procurar profissionais que a gente vai chamar de assistentes técnicos. O que são isso? São profissionais da medicina que fazem análise do prontuário médico e do caso completo. Esses profissionais existem largamente. Então, antes mesmo de ajuizar uma ação, por exemplo, você pode procurar um profissional que está habituado a fazer esse trabalho para fazer uma análise do prontuário. O que eu posso levar para esse profissional? Cópia do prontuário médico de um hospital, por exemplo. Eu posso pedir a cópia do prontuário médico da clínica onde eu passei e, mais do que isso, um documento super importante, que é o que a gente chama de termo de consentimento informado. O termo de consentimento informado, toda vez que eu faço um procedimento invasivo, sobretudo invasivo, mas sempre qualquer procedimento, tem que ter um documento que eu assino me cientificando dos riscos que eu vou correr. Todo mundo tem que assinar esse documento. E esse documento é super importante, Cláudio. Por que acontece? Mas será que isso acontece no parto? No parto também, antes de entrar. Agora sim, quando você vai optar, por exemplo, optei por um parto normal. Ela optou, mas na hora não deu certo. O médico, no final de contas, se ele está entendendo que o caminho não é esse, mas a paciente quer insistir, mas ainda tecnicamente é viável, ele pode cientificar a paciente, ele pode informar. Agora, o dever do médico, como você colocou, é salvar a vida, é salvar a gestante e bebê. Agora, doutor, num caso como esse, às vezes ela já anestesiada e sofrendo, né, com tudo aquilo, ela queria um parto normal, afinal, o marido deveria ter sido constado, o pai da criança, o companheiro, tem que ser constado para falar, ela quer parto normal, mas não dá, vamos fazer uma cesárea? Não, a decisão final é sempre da paciente. Então, mas e se ela não decide? Se ela não tem condições mais de decidir, aí, sem dúvida nenhuma, pode se perguntar para o marido, mas a intervenção médica num caso de risco... é aprovada. É soberana. É soberana. A decisão médica é soberana naquele momento então, em que... aí não cabe a pessoa querer condenar o médico por isso. Se a gente está falando, por exemplo, de uma paciente que estava diante de um risco iminente, para ela ou para o bebê, é um dever do médico fazer a intervenção. Tá, e agora aquelas pessoas, ainda falando em erro médico, que vão para operar uma perna e, às vezes, por uma confusão, acabam operando a outra. Teve um cara, um dia desse aí nas redes sociais, eu não sei se nós temos fotos, que ele foi para o hospital e ele escreveu na perna assim, essa daqui é que é para ser operada, porque isso acaba acontecendo. Num caso como esse, não é? Ou esqueceram instrumentos dentro da pessoa durante uma cirurgia. Qual o procedimento para se processar médico e hospital? Então, aí a gente, primeira coisa, reunir cópia do prontuário médico. Importante dizer, o prontuário médico deve ficar à disposição do paciente para que você tenha uma cópia. Isso fica lá por 20 anos. Nenhum hospital ou médico pode recusar a cópia do prontuário para você. Isso é ilegal. Elton, o médico recusou. Nesse caso de uma recusa do médico ou do hospital, você poderia simplesmente denunciar para o Conselho Regional de Medicina que o Conselho Regional pune o profissional
por ausência de entrega do prontuário. Então, o prontuário materialmente é do médico, mas a cópia é sua. Você pode pedir, mas no que isso muda? Por exemplo, operaram a perna errada, amputaram uma perna ao invés de amputar a outra. O que a pessoa pode fazer para que esse médico seja responsabilizado? Nesse caso, por exemplo, constatado que foi um erro de fato, porque, por exemplo, pode ser numa suposição em que um médico tenha visto ali, pedido um exame e falado, a outra perna está mais grave. Vamos imaginar assim, é o prontuário que vai revelar quais foram os cuidados que o médico adotou. Não adotou cuidado, algumas providências. Denunciar para o Conselho Regional de Medicina, extremamente importante. 2, você pode, nesse caso, por exemplo, é uma lesão grave, fazer até um boletim de ocorrência. 3, é possível ir à justiça e pedir indenização a respeito do que aconteceu. A justiça comum? A justiça comum. Esse médico, por exemplo, ou essa instituição, eles podem ser, no caso de uma amputação equivocada de uma perna, eles podem ser implicados em dar uma perna mecânica para esse paciente, já que eu não tenho como reconstituir antes, indenizar moralmente, indenizar todos os gastos que a pessoa teve, pensão mensal se a pessoa não consegue mais trabalhar. Tudo isso é possível. Olha, gente, erro médico acontece. Eu acho que essa do prontuário é boa, tem que pegar mesmo. O meu tio, por exemplo, ele foi fazer uma prótese de joelho. Colocaram ao contrário. A prótese estava ao contrário. As dores eram tantas, ele voltou, quando fizeram uma radiografia, viram que o médico colocou a prótese ao contrário. Ele teve que passar por uma nova cirurgia, onde veio a falecer, porque já tinha mais idade e sofreu 2 cirurgias num tempo de 2 meses, porque a prótese foi colocada ao contrário. Então, tem muitos casos. Então, procedimento número 1, procurar um advogado. Procurar um advogado, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa de tudo é reunir cópia dos prontuários todos, reunir cópia dos documentos que você assinou lá, tudo que você assinou na clínica. Elton, vale mensagem de WhatsApp trocada com o médico? Evidentemente que vale. Vale conversas que foram feitas por e-mail? Tudo isso é prova. Todos esses elementos podem ser levados para o Conselho Regional de Medicina e até para a Justiça, se for o caso.